Fala meu amiguinho, fala minha amiguinha, eu vou falar para vocês sobre regência verbal. Vou pegar a regência de alguns verbos que aparecem mais em alguns concursos. Por exemplo, vou falar para vocês iniciar esse assunto aqui com o verbo assistir. O verbo assistir é um verbo diferenciado, ele foge do comum dos outros verbos. Por exemplo, o assistir, quando ele trabalha no sentido, olha só, hein? O verbo assistir. No sentido do verbo ver, ele é um verbo transitivo indireto. E ele rege a preposição a. Por isso que nós chamamos de regência. Ele pede, ele rege a preposição a. Então, se está no sentido de ver, transitivo indireto, pedindo a preposição a. Qual é o correto? Eu assisti ao filme. Ao filme. Dentro da norma culta, o correto é isso daí. Se eu falo que eu assisti o filme, cometi um erro de regência verbal, tá? Muito bem. Se é o filme, vou falar ao filme, preposição a mais o artigo o. No entanto, se eu me refiro a uma palavra feminina, eu assisti à novela. Aí o que nós teremos? A preposição a mais o artigo a, que vão formar aí uma crase. Então tem que ter o acento indicativo de crase. Muito bem, então olha só. Verbo assistir no sentido de ver, transitivo indireto, pede a preposição a. Cuidado, não é o verbo ver, hein? O verbo ver, ele é transitivo direto, ele é um verbo TD. Muito bem. E para guardar, como é que você faz? Faz sempre assim, ó, faz um resuminho e vai falando. Assistir no sentido de ver, TI, rege preposição a. Muito bem. O verbo assistir também aparece no sentido de socorrer ou ajudar alguém. Então, o médico assistiu o paciente, aí não tem preposição, no sentido de socorrer ou ajudar alguém. O médico assistiu o paciente. O professor assistiu o aluno, deu uma assistência, deu uma ajuda. Aí ele é verbo transitivo direto, não tem preposição, certo? Vamos guardar os dois, olha só. Assistir no sentido de ver, TI, rege preposição a. Assistir no sentido de socorrer ou ajudar alguém, verbo TD, não tem preposição. O verbo assistir também pode ficar no lugar do verbo caber. Caber, ter como direito. Cabe ao professor ministrar as aulas. Mas eu não quero usar o verbo caber. Eu posso usar o verbo assistir no lugar. Então, assiste ao professor o direito de ministrar as aulas. Ou seja, o verbo assistir, por enquanto, olha, 3 sentidos. No sentido de ver, no sentido de socorrer ou ajudar, no sentido de caber, ter como direito. Opa, o verbo assistir no sentido de ver, TI, rege a preposição a. O verbo assistir no sentido de socorrer alguém ou ajudar alguém, verbo TD, não tem preposição. O verbo assistir no sentido de caber, ter como direito, TI, rege a preposição a. E o verbo assistir, você vai falar, mas espera aí, eu nunca vi um negócio desse. Mas existe na norma culta, tá? O verbo assistir pode ficar também no lugar do verbo morar, residir. O professor assiste em São Paulo. Significa que o professor mora em São Paulo, tá? Aí ele é um verbo intransitivo, porque em São Paulo é uma adjunta adverbial de lugar. Então, nesse caso, ele é intransitivo e rege a preposição em, assim como o verbo morar, tá? Então agora você vai guardar isso daí. Como é que você guarda? Vai falando sempre, vai falando, tá? Então você vai fazer assim, ó. Assistir no sentido de ver, TI, rege preposição a. Assistir no sentido de socorrer ou ajudar alguém, verbo TD, não tem preposição. Assistir no sentido de caber, ter como direito, verbo TI, rege preposição a. Assistir no sentido de morar, residir, verbo intransitivo, rege a preposição em, certo? Então, espero que vocês tenham entendido bem aí a regência do verbo assistir. Um verbo diferente, né? Ele pode ser TD, ele pode ser TI, quando TI rege preposição a, ele pode ser verbo intransitivo e em cada uma dessas transitividades ele possui um determinado sentido. O que você pode fazer também para você melhorar na hora de fazer uma prova? Tentar, né, a língua falada ela é muito dinâmica, muito rápida,
Então, às vezes nós esquecemos, mas quando você procura, tenta, né, fazer o acerto na hora de falar, você lembra na hora de escrever. Então, opa, eu assisti o jogo? Não, eu assisti ao jogo. Você vai errar algumas vezes, vai falar certo outras vezes. Mas na hora que você for fazer uma prova, você vai estar escrevendo, vai estar analisando. Aí você se lembra, certo? Não se preocupe, nem fique travando a sua fala para tentar falar certo. Tá? Quando vier à mente, ótimo. Se você errar ao falar, opa, eu estava conversando com meu amigo e falei assim, olha, eu assisti o jogo. Não, está errado. Se eu lembrar do erro, significa que eu já aprendi. Na hora que eu for fazer a prova, estou tranquilão, vou acertar. Forte abraço, tudo de bom para vocês, tá? Clica aí, dá um like aí, tá? Beleza? Clica no joinha.